Olá, sexto ano. É muito bom estar podendo ter esse contato com vocês. Infelizmente, a gente não pode dar aquele abraço gostoso que a gente dá durante as aulas, mas a arte não pode parar. A gente tem que continuar desenhando em casa. E a gente vai dar prosseguimento à nossa matéria e a gente vai falar especificamente sobre o período paleolítico, que é uma matéria que vai cair na prova, que é muito importante, tá bom? Vamos lá! Idade da Pedra Lascada. Por que é chamado desse jeito? No início dos tempos, eles quebravam as pedras para poder criar pontas nelas para que eles pudessem fazer ferramentas e armas para que eles pudessem pegar o casaco para se cobrir com a pele do animal ou até o próprio alimento para que eles não morressem de fome. O período paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, pois as armas e os instrumentos de pedras produzidos pelo ser humano eram lascados, a fim de adquirir bordas cortantes. Essa é um exemplo de algumas pedras lascadas que eles usavam. Vocês teriam ideia de como essas pedras eram produzidas? Olha as pontas, olha cada detalhezinho. Vocês acham que esse tipo de pedra poderia ferir um animal normalmente e poderiam proteger uns aos outros com esse tipo de arma ou instrumento? Idade da Pedra Lascada. Foram, nesse período, as primeiras manifestações artísticas das quais se tem registro histórico. Aqui tem uma imagem de dois homens, que são dois caçadores, fazendo a pintura. E aqui seria mais uma ilustração de outros caçadores fazendo uma pintura. Um ponto muito importante é que eles faziam essa pintura no teto, para que essas pinturas não fossem apagadas, porque fazia parte de um ritual. Quanto mais difícil você encontrar um lugar para fazer essa pintura, melhor vai ser a sua caçada e melhor vai ser o seu êxito. Se você até fizer uma comparação com os tempos atuais, onde os pichadores ou os grafites fazem suas pinturas e seus desenhos, reparem que eles fazem os desenhos em lugares extremamente difíceis de serem alcançados. Isso tudo é um movimento histórico que começou lá no período paleolítico e continua até hoje. No início, o homem produzia apenas traços nas paredes das cavernas ou a técnica da mão em negativo. Aqui é uma imagem da técnica da mão em negativo. O que isso quer dizer? Eles trituravam as rochas, o barro, com isso eles criavam uma espécie de pó. Nesse pó eles sugavam esse pó e assopravam esse pó em cima da mão. Como assim, professor? Vamos dizer que essa é a minha mão. Eu colocava a mão aqui e assoprava. E quando eu tirava a minha mão, ficava sujo de tinta desse moído de pedra, de rocha, de barro, e aonde a minha mão estava, não tinha tinta nenhuma. Essa é a técnica da mão em negativo, que é o contrário da mão em positivo, que é quando você suja a sua mão e simplesmente coloca na parede, e aí a marca da sua mão fica. Então existem duas técnicas, a mão em positivo e a mão em negativo. A mão em negativo surgiu primeiro, tá bem? Pode continuar. Somente após dominar a técnica da mão em negativo é que o homem da pré-história passou a desenhar e pintar as imagens dos animais. Percebam que aquela técnica onde eles usavam apenas a mão evoluiu. Olha o desenho desse animal. Eles desenhavam aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles viam na realidade. Então olha a riqueza dos detalhes. Olha o animal. Aqui é uma ilustração
de um homem fazendo esse animal, um caçador fazendo esse animal. A principal característica dos desenhos da Idade da Pedra Lascada é o naturalismo, ou seja, o artista representava a natureza tal qual sua visão captava. O que era o naturalismo? É a ideia de fazer um desenho extremamente realista, captando todos os detalhes. As únicas pessoas que faziam esses desenhos eram os caçadores. E por que eram os caçadores? Porque a visão deles era mais aguçada, porque eles faziam isso todo dia. O olhar deles era tão treinado que eles conseguiam captar todos os detalhes e assim eles poderiam passar para o desenho. A explicação mais aceita é que as pinturas rupestres realizadas em rochedos e paredes de cavernas eram feitas por caçadores e que faziam parte do processo de magia, por meio do qual se procurava interferir na captura dos animais. Acreditava-se que poderia matar o animal verdadeiro desde que o representasse ferido no desenho. Deixa eu explicar um pouquinho mais isso. Se o homem, ele era um caçador e ele era um artista, ele acreditava que se ele fizesse o desenho, tinha algumas regras. Se ele fizesse um desenho exatamente naturalista, com todos os detalhes que o olhar caçador dele captava, e se ele fizesse o animal mortalmente ferido, num lugar extremamente distante, alto, existia uma magia onde ele ia conseguir ferir esse animal mortalmente. Ele poderia levar esse animal para sustentar a família dele, podendo se aquecer com a pele e podendo não morrer de fome. É muito importante também que existiu escultura nessa época. Os artistas do Paleolítico realizavam também trabalhos em escultura. Nota-se a ausência de figuras humanas, de figuras masculinas, predominando assim figuras femininas, com a cabeça surgindo como prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre saltado e as nádegas grandes, avantajadas. Essa era a escultura que eles faziam. Tá bem? Então é muito importante. Existia escultura no período paleolítico, só que elas seguiam essas características. Tá bem, sexto ano? E para finalizar a nossa aula, essa é a minha imagem favorita. Eu gostaria que vocês tentassem fazer uma leitura de imagem comigo. Esse é um animal e aqui parece ser o filhote dele. Por que a barriga da mãe está vermelha? E por que o animal está vermelho? É claro, é simples. Aqui é a cena de um nascimento, onde os pintores caçadores do período paleolítico representaram um parto, onde um animal está tendo o seu filhote. Então, os caçadores, pintores, eles eram reflexivos. Eles pintavam com muita perfeição. Isso é o naturalismo. É você observar e colocar no papel ou na parede com perfeição tudo que eles estão vendo. Sexto ano, muito obrigado pela aula. Estudem, façam os exercícios, tá? Leiam a folhinha novamente e repitam esse vídeo quantas vezes vocês puderem. Esse vai ser um momento que a gente vai poder conversar e dialogar. Muito obrigado!